hoje em dia, no nosso país, a gente é constituído por famílias não estruturadas. É uma cultura que não é virtuosa, é uma cultura ruim. Mas ainda existem pessoas que têm qualidade. Só que essas pessoas que têm qualidade, elas não têm voz atualmente. Você sente que pode ir além? Se inscreve no 2 Pontos e continua com a gente. Olha como que é bonito aqui. É bonito aqui. Tava pensando assim, raciocinando. Nós achamos que somos a geração que mais sabe das coisas, a geração mais evoluída e etc e tal. Só que na questão de tudo, se você pegar os povos antigos que povoaram o Brasil aqui, necessariamente eles eram muito mais inteligentes, tipo assim, estatisticamente, do que necessariamente uma pessoa atual no Brasil. Por quê? Assim, os caras antigos aqui que fundaram o nosso país, culturas que fundaram o nosso país, que morrem hoje você não encontra essa cultura passada nossa, era uma cultura muito boa, uma cultura que se foi e ao mesmo tempo ela era bem mais evoluída que a gente. A gente estava assistindo uma entrevista, a repórter, né, fazendo perguntas para uma pessoa aleatória. Eu não lembro qual foi a pergunta, você lembra? Eu acho que foi a pergunta se ela tinha hábito de ler livro, alguma coisa. Mas eu vou deixar um trecho do vídeo aí para vocês verem. Você gosta de ler? Eu gosto, leio muito. Que tipo de livro? Policial, romance, variedade. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 15 a 20 volumes. Quantos livros você lê por mês, mais ou menos? 5, 6 livros só, porque eu não tenho tempo, sabe? Mas se eu tivesse mais tempo, eu leria mais. Tem algum autor preferido? Monteiro Lobato. Quantos livros você lê por mês? 2, 3, depende do tempo que der. Você compra os livros todos que você lê? Compro. Você gosta de ler? Gosto. Que tipo de livro? Policial, romance. Quantos você lê por mês, mais ou menos? Uns 3 livros. O senhor lê muito? Leio. Que tipo de livro? Romance. Quanto o senhor lê mais ou menos por mês? Parece mesmo eu li 3 livros. E o senhor compra todos que o senhor lê? Compro. E qual é o livro que o senhor prefere, normalmente? Normalmente eu gosto de romance mesmo, né? Mais ficção ou romance? Ficção. O senhor tem algum autor preferido? Eu gosto de Cronin. E o que isso demonstra? Demonstra que o nosso país tinha mais cultura virtuosa do que hoje em dia, do que nos dias atuais do nosso país. Ou seja, não quer dizer que a cultura, por ela ter sido uma cultura mais velha, uma cultura mais antiga, ela necessariamente seja menos evoluída do que uma cultura de hoje em dia, que tem a tendência de ser mais nova. Então eu acredito que sim, o nosso país ele está numa decadência cultural muito grande. Nesse mesmo vídeo da entrevista, você consegue perceber, eles falavam super bem. Falavam. Muito bem. A dicção deles era muito, muito boa. O vocabulário deles era muito vasto. Cara, eu acho que realmente faz todo sentido. E isso se deve justamente porque eles liam muito livros, né? Eles necessitavam disso, é verdade. Se você for pegar hoje em dia a população, cara, você pode pegar qualquer pessoa, ela pode ter o acesso à internet, ela pode ter um celular, ela pode ter qualquer tipo de conteúdo digital. Cara, ela não sabe 1% do que um cara antepassado dela saberia. Olha que bagulho louco. Se você já está até aqui, que tal dar um like? Ele não é só um clique, é um convite para mais pessoas que pensam como você se unirem a esse pensamento. Lá tava ficando muito escuro, a gente teve que mudar. Aqui tá bem melhor mesmo. Então, voltando ao assunto, né? Eu quero o assunto. O assunto era sobre como a nossa civilização atual, a nossa cultura atual, subjuga a cultura anterior que tinha no nosso país. Pelo fato de ser uma cultura antiga, etc, etc, vocês têm a tendência em acreditar que essa cultura era inferior à nossa de hoje em dia, mas é pelo contrário, a nossa cultura de hoje do nosso país é uma cultura que não é virtuosa, uma cultura ruim. Literalmente retrocedeu, né? Em relação a avanço tecnológico. Avanço tecnológico. Em relação a isso, com certeza nós avançamos, né, em relação àquela época. Mas em mentalidade... É verdade. Ou seja, a gente vive numa era onde as coisas são mais evoluídas no sentido tecnológico, porém as pessoas elas realmente não sabem as coisas. As pessoas elas não têm o hábito de ler. Por exemplo, eu sou dessa geração dos anos 2000. Cara, eu já não tive tanta leitura na escola, entende? Agora, se for pegar pessoas mais antigas que eu, viveram em outra época.
Então sim, cara, isso daí é uma boa, como fala, visão do que está acontecendo hoje no nosso país. Os pais de hoje, né, que educam as crianças de hoje em dia, o que eles pensam? Eles pensam também, sei lá, vou escutar funk. É verdade, é verdade. A gente ouviu um cara empinando a moto enquanto a gente falava. Exatamente. Dando grau, né? E essa é a geração de pais que a gente tá tendo, né? É verdade, é verdade. E outra, hoje em dia no nosso país, a gente é constituído por famílias realmente não estruturadas. Então a média do brasileiro é a família desestruturada, e isso perpetua cada vez mais essa cultura que a gente vê. É uma cultura não virtuosa, uma cultura horrível, por sinal. Ela é totalmente o oposto do que um ser humano deveria viver, e hoje em dia é isso que você vai ver no mainstream, que vai formar professores, etc, etc, etc e tal. Então acho que é uma cultura que se retroalimenta para a miséria, né? Entre essas pessoas, né, da atualidade, entre elas ainda existem pessoas que têm qualidade. Tem, com certeza tem. Só que essas pessoas que têm qualidade, o que elas estão fazendo? Elas não conseguem falar, elas não têm voz atualmente. Você pode ver até que o reflexo, né, das pessoas que são influencers hoje em dia, que estão no poder, não são pessoas que podem passar uma visão melhor de mundo para nós, né? Exatamente. Acho que a grande maioria das pessoas que você sabe que são pessoas que são virtuosas, elas não têm a mesma intensidade, o mesmo canhão de midiático que tem pessoas que você vê na internet por aí, que são famosas. Então essas pessoas, elas estão preocupadas, essas reais pessoas, elas estão preocupadas em trabalhar, fazer a vida delas. Então elas não colocam a cara na internet às vezes, elas não têm essa comunicação igual esses influenciadores têm. E quem é essas pessoas que chegam ao poder? São as piores. As piores são as pessoas que chegam ao poder. A sociedade, ela tá com uma carência de pessoas que realmente façam algum sentido, deem algum sentido bom na vida delas. Tem uma carência de pessoas que vão realmente querer a prosperidade real das pessoas, para te incentivar a sair de uma zona ruim e ir para uma melhor, uma mais virtuosa. Assim como no livro que a gente estava lendo, que falava que não há nada melhor e mais amoroso para um ser humano do que você entregar o que você já viu de melhor em si mesmo e já conseguiu o melhor de si mesmo a ela. Evoluir a pessoa que você vê que está numa situação inferior à sua. Então não existe nada mais virtuoso do que isso. Porém, a nossa sociedade, ela cria pessoas cada vez piores. É uma virtude ao contrário, totalmente travestida, entendeu? Ou seja, é o cara falando que quer, as pessoas de hoje em dia, falando que quer o melhor pra você, sendo que elas estão te jogando num cassino online, por exemplo. Então, assim, é uma puta de uma hipocrisia, uma falta de vergonha na cara e uma falta de virtude. Então, a nossa sociedade hoje em dia, no Brasil, pelo menos, eu sei que não é só no Brasil, é no mundo como um todo. A nossa sociedade está totalmente contaminada por isso, e é uma cultura que se retroalimenta, sabe? O que significa retroalimentar? Retroalimentar é quando você consegue se alimentar da própria cultura. Então, tipo, você não precisa ficar fazendo mais esforço para um monte de imbecil nascer, sabe? A própria cultura faz com que elas continuem existindo cada vez em maior intensidade. Ela cria filhos cada vez piores. É uma bola de neve. Né? Isso, é uma bola de neve. Ou seja, dessa cultura nasce cada vez uma subcultura pior, 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 porque ela vai se retroalimentando na grande magnitude de merda que ela é. Então, necessariamente é isso que está acontecendo. E, cara, a gente está em falta desses tipos de pessoas, o contrário, no caso, pessoas virtuosas que querem realmente ver bem, sabe? Isso, a gente está em falta dessas pessoas e é por isso que a gente está querendo colocar a nossa cara, e acredito que dessa forma a gente realmente consegue chegar e convencer as pessoas às vezes, ou pelo menos fazer com que elas enxerguem que tem pessoas assim e que tem essa opinião igual a dela. Se a gente falou alguma coisa que fez sentido para vocês, deixa o teu comentário que a gente vai ler. Já deixa o like, não se esqueçam, para entregar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e o que mais? É isso. Acho que é isso.